Fala galera, beleza? Mangás. Esses daqui são os mangás que eu vou fazer em 2026. Eu não tenho praticamente nada de mangá na minha coleção, porque eu ficava meio receoso, meio com medo, né? De começar a colecionar mangás, e vocês sabem como é que é. Cada história é tipo 10 volumes, 30 volumes, tem histórias que são mais grandes, né? Igual Jojo Bizarre Adventure, por exemplo. Cara, até a parte 7 são 66 volumes. E o Araki, né, o autor, já tá fazendo a parte 9, então é muita coisa. One Piece, por exemplo. Mas One Piece eu vou fazer, mas mais pra frente só. Enfim, são muitos volumes, é muito dinheiro que vai. Eu ficava um pouco receoso, mas não tem como. Eu gosto bastante da cultura japonesa, oriental. Eu gosto muito de mangá, gosto das histórias. E comecei a enfrentar esse desafio aí para minha coleção. Essas daqui são séries que eu decidi fazer nesse ano de 2026. Eu vou fazendo elas aos pouquinhos, comprando os volumes aos poucos, né? E o que eu decidi fazer, né, para eu conseguir me organizar e tudo mais, eu comprei o volume um de todas que eu vou começar a serializar. Não sei como é que vocês fazem, tem gente que vai comprando conforme cada volume fica mais barato, né? Aí vai comprando individual e para no final fechar a coleção. Mas eu comprei o volume um para poder meio que saber que eu tô fazendo essa coleção, né? Para ficar mais organizado. Um pouquinho de toque também que eu tenho. Na verdade, esse daqui que é a menina do outro lado da Dark Side, vou falar mais de cada um daqui a pouco. Eu já tenho mais alguns volumes, eu tenho até o volume 4 aqui. Tenho até o volume 4, eu comprei nisso muito tempo atrás. Naquela promoção de Pague 3 Leve 4 da Amazon, muito tempo atrás mesmo. E aí eu aproveitei e comprei alguns volumes. Eu comprei mais porque eu achei bonito mesmo, sabe? Ter o título em japonês na lombada, eu achei muito bonito. E assim, pelo menos estética, me lembrava um pouco The Promised Neverland. Tinha assim, mais ou menos esse estilo dark, né? De ter um monstro e as crianças. Me lembrou bastante da Promised Neverland, que é uma série que eu gosto bastante. E eu decidi pegar. Mas não avancei, não li ainda. Enfim. Mas eu decidi que eu vou continuar comprando porque eu dei uma pesquisada. Eu entrei na Amazon japonesa e o volume 11, que é o último volume, na verdade tem um volume extra, mas o volume da série mesmo, da história, vai até o 11. E na Amazon japonesa tá praticamente com 5 estrelas, então é muito bem avaliada essa obra. O pessoal gostou bastante tanto lá fora quanto aqui. Então eu acho que vale a pena fazer. Bom, vou falar aqui mais ou menos um briefing de cada obra, né, para estar situando vocês. Vou começar com aqui o Totsuko no Shoujo, né, que é a menina do outro lado. É uma história, parece, tem mistério, não é de terror, né, é da Dark Side. Dark Side faz mais coisa de terror, não tem quase nada da Dark Side, só isso daqui e uma outra HQ. Porque eu não gosto muito de terror, sou meio cagão. Mas enfim, a história dessa garota, que é a Shiva, que nesse mundo onde eles vivem, ele é meio que dividido, né? Você tem o lado da luz, vamos dizer assim, o lado das trevas. Que no lado das trevas onde vivem os monstros e tal. E ela, de alguma forma, vai parar no lado das trevas, né? E aí tem esse outro personagem que ela chama de Sensei, né? Que ele era um humano, mas acabou pegando a praga, que é uma tipo um vírus, uma doença, uma peste, enfim, que transforma os humanos nesses monstros, né? E aí ele vive do outro lado e tal, mas ele ainda não se transformou completamente, ainda tem traços de humano, de humanidade. E aí vai contar a história dos dois interagindo e tudo mais. Eu acredito que ele vai tentar ajudar ela a voltar para o outro lado, e aí vai ter várias questões envolvendo a trama, né? Com certeza a revelação de como surgiu essa praga, de como funcionam essas coisas, da sociedade, como é que ela funciona. Provavelmente vai falar de preconceito, paternidade. Uma obra para ser bastante interessante. Aqui, uma outra obra
Boa Noite Pum Pum, que apesar, acho que todo mundo fala nisso, chovendo molhado, mas vou falar, apesar do traço, né, a capa engana, parece ser uma coisa meio infantil, mas não é. Inclusive aqui atrás tem um aviso que não é para maiores de 18, que não é para menores de 18 anos, aqui, ó, para maiores de 18 anos, né, porque aborda temas pesados mesmo, de depressão, coisa do tipo. Esse passarinho aqui é o personagem principal, que é o Pum Pum. Isso daqui é como ele se enxerga, vamos dizer assim, né? Vai contar a história desse garoto, que vai contar ele descobrindo várias coisas, né? Descobrindo, por exemplo, sobre paixão. Ele se apaixona por uma menina na escola, os pais dele estão se separando. Então é um mangá que fala bastante de temas assim psicológicos e emocionais. Parece bastante interessante. Desculpa pelo corte seco aí, pessoal. Mas acabou surgindo uma coisa aqui pra fazer. Enfim, vou continuar. Billy Bat. Billy Bat. Eu sei que é meio sobre mistério, tem questões da teoria da conspiração aqui. É tão misterioso que eu nem sei sobre o que é. Sacanagem. O que eu, assim, sei, que eu dei uma olhada bem básica online, assim, né? Realmente não pesquisei nenhum review, nem coisa, só dei uma olhada, assim, bem por cima da história mesmo, porque eu quero que seja novo aqui, eu quero ir descobrindo as coisas mesmo conforme eu leio a história. Que eu entenda, esse rapaz, ele é um quadrinista, ou um investigador, uma coisa assim. Enfim, aqui dentro desse mundo tem o Billy Bat, que é esse morceguinho. Ou o Billy Bat, que é o detetive, eu acho que é isso. Ele é um quadrinista, o Billy Bat é o detetive, eu acho que é isso. Que é esse personagem, que é um morceguinho. E aí, basicamente, vai tratar de vários assuntos, de crimes, também tem umas paradas mais sinistras. É uma coisa bem interessante aí, que eu gosto bastante. Astro Boy. Astro Boy, eu decidi pegar porque eu não tinha nada do Tezuka. E sinceramente não tem nenhuma outra obra do Tezuka que me chama tanta atenção assim, que me dá vontade de fazer. Aí eu peguei Astro Boy. Astro Boy eu descobri que tava lançando quando eu fui numa livraria, assim, para dar uma passeada mesmo, e vi lá, achei bem legal e decidi começar a fazer a coleção. É meio que um Pinóquio, né, vamos dizer assim. É o garoto robô que uma coisa que inclusive eu não sabia, ele não, ele já existia, né? Não foi construído de propósito pelo doutor lá, que vai ter um doutor aí. Ele já existia antes e aí ele foi encontrado pelo doutor e aí o doutor, o cientista, né, da história, fez as alterações para ele ficar super poderoso e tudo mais. Mas ele já existia antes, mas lógico, não tinha alma, vamos dizer assim, né? Ele era um robô normal. E depois ele consegue ter meio que emoções, pensamentos, tudo mais. E é uma história muito legal, assim, Astro Boy. Tem ficção científica, eu gosto bastante. O traço dele aqui tá melhor. Tem muita gente que não gosta do traço do Tezuka, eu incluso, né? Mas enfim, o traço aqui dele é um pouquinho melhor, eu acho. E é uma história bem bacana, assim, influenciou bastante coisas, principalmente Mega Man, que é um dos videogames que eu gosto mais, assim. Então, decidi fazer essa coleção de Astro Boy. E por último, mas não menos importante, Náusea, do Vale do Vento, que vai contar a história dessa menina, que ela mora num mundo que, tipo, pós-apocalíptico, que foi... a Terra tá praticamente destruída, tipo, por poluição e coisa do tipo. E tem aventura, parece ser bem legal. O traço é lindo de morrer, é bem estúdio Ghibli assim mesmo, porque é o Hayao Miyazaki que faz, que é o diretor, o cérebro por trás do estúdio Ghibli. Então, cara, é um desbunde, assim, visual. Ele se inspirou bastante na arte do Moebius para fazer essa história, que também é outro desenhista dos maiores que já existiu. E essa edição da JBC, cara, tá muito legal.
porque ele tem um papel meio creme, o que torna a leitura mais agradável, não é aquele branco chapado. E isso daqui, não sei se consegue ver no vídeo direito, mas ele não é um preto, aquele preto fortão, sabe? Ele é uma mistura, parece, de preto com marrom e é meio esmaecido. Teve gente que não gostou, mas eu acho que dá um ar. Olha as naves, que doideira. Eu acho que deixa, além de dar um charme, ajuda muito o olho. Eu tenho vários problemas no olho, fotofobia, enfim. E isso aqui é uma das coisas que prejudica o olho, assim, é a questão de contraste, né? Você tem um contraste de luz, contraste de cores muito forte, acaba prejudicando o olho, força mais o olho. Então, como é que ele tem o papel creme e esse tom que não é tão preto assim, forte, é uma mistura meio de preto com marrom e é meio esmaecido, é mais suave, cara, isso daqui é excelente. A leitura muito confortável, muito gostosa. Eu ainda não li, mas só de folhear assim, só de dar uma olhada, eu já sinto assim o meu olho mais confortável, sabe? Eu não sinto que eu tô forçando para ler. Então, pra mim, essa edição aqui, a JBC acertou demais, gostei muito. Essa daqui são as coleções de mangá que eu vou fazer em 2026, né? Então, falem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram daqui, se você está fazendo alguma dessas coleções, se você já tem uma delas, se você, o que você achou e conta o que você está colecionando, o que você vai fazer aí em 2026, quais mangás você está comprando. E é isso, galera, deem like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!